Oi, quarto ano. Hoje é quinta-feira, dia 15 de outubro de 2020 e nós faremos atividades de matemática. Vamos aprender um pouco sobre frações, que é um conteúdo novo. Para isso, o professor Lucas disponibilizou no grupo do WhatsApp um vídeo fazendo a explicação do que é fração, como se lê fração. E aí depois desse vídeo tem essa aula explicando a folha número 9, a folha de atividades número 9, correto? Então eu tenho uma explicação aqui perguntando: o que é fração? A fração é uma forma de representar algo divididos em partes iguais. Suponha que tenhamos uma barra de chocolate com 8 pedaços. Então aqui tem o desenho da barra de chocolate, correto? E a fração, ela serve para quê? Para representar esses pedaços. Então é um inteiro dividido, igual quando a mãe faz um bolo, uma torta, que a mãe divide em pedaços. É mais ou menos isso. E aí essa barra de chocolate tem 8 pedaços, olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Observe que a barra é dividida em 8 partes iguais. Imagine agora que foi retirada apenas uma parte dessa barra. Então agora a minha barra de 8 pedaços, eu retirei uma parte, retirei um pedaço. Podemos utilizar a fração para representar essa parte que foi retirada. Então eu represento esse número que foi retirado em fração. Quanto eu retirei dessa parte? Eu tenho 8 pedaços, eu tirei um. Como eu falo? Como eu leio isso? Então eu coloco o número 1 em cima, que é a quantidade de pedaços que eu usei, e o número 8 embaixo, que é a quantidade total de pedaços. Assim eu tenho a fração 1/8. O número 1 é o numerador, é o tanto de partes que eu comi, que eu usei, que eu pintei, que eu gastei e assim por diante. E o número de baixo, o 8, o denominador, é o total de partes que o meu inteiro foi dividido. Nesse caso, a minha barra de chocolate foi dividida em 8 partes. Então eu leio essa fração como 1/8. Para vocês entenderem melhor como eu faço a leitura de frações, pessoal, nós enviamos uma folha junto com essa atividade, explicando como se lê. Então até o número 9 eu leio de uma forma, o 10, o 100 e o 1000 eu leio de outra forma, e os outros números também têm uma maneira diferente de fazer a leitura. Então vocês vão ter que observar naquela folhinha que o professor Lucas mandou. Uma fração é composta por 2 números, o que vai em cima e o que vai embaixo. O que vai em cima é a quantidade que eu usei, se chama numerador. E o que vai embaixo é o total de partes que tinha e se chama denominador. E aí nós faremos as atividades. O professor Lucas vai explicar toda a atividade 1 para vocês e assim por diante. 1. Circule a fração correspondente ao desenho. Aí eu tenho ali 1, 2, 3, 4, 5, 6 frações. A primeira, eu tenho quantas partes? Eu tenho 6 partes, então o 6 vai embaixo. E quantas partes estão pintadas? 5, então o 5 vai em cima. Ficou 5 sextos. A segunda, eu tenho também 6 partes. Então, um total de 6 partes. O 6 vai embaixo. E eu pintei quantas partes? Uma. Então, o 1 vai em cima. Eu tenho 1 sobre 6, 1 sexto. Eu usei uma parte de 6.
A número 3, eu tenho 8 partes. Olha lá, a minha figura foi dividida em 8 partes. Então, eu tenho 8 embaixo, o denominador. E aí, eu pintei 3, então o 3 vai em cima. Eu tenho 3 oitavos, 3 sobre 8. A número 4, eu tenho 4 partes, então o total é 4. O 4 vai embaixo. E aí eu tenho uma parte pintada. Então o número 1 vai em cima. 1/4, 1 sobre 4. A figura número 5 foi dividida em 6 partes. Foram 6 partes e estão pintadas 4. Então o 4 vai em cima, que é o total de partes pintadas, e o 6 vai embaixo, que é o total de partes que tem essa figura. Eu leio 4/6. E a última figura está dividida em 2 partes. O 2 vai embaixo, o denominador, e foi pintada uma parte, o 1 vai em cima. Eu leio 1/2, 1 sobre 2. Correto? Feito isso, vocês vão circular as frações corretas. Exercício número 2. Observe como os desenhos foram representados em frações e escreva como se lê cada fração. Existem várias frações e vários desenhos ali. Eu vou observar e vou escrever como se lê. Para isso, nós vamos utilizar aquela folhinha extra que o professor Lucas mandou explicando como se escreve cada fração. Na primeira fração ali, crianças, a primeira figura foi dividida em 2 partes, por isso que o 2 está embaixo, porque embaixo é o total de partes. E foi pintada apenas uma, por isso que o 1 está em cima. Eu leio 1/2 ou metade. A próxima figura foi dividida em 3 partes. Olha lá, 1, 2, 3. E foi pintado apenas uma, então eu leio 1/3. E assim por diante. A outra figura está dividida em 4 partes. Por isso que o 4 vai embaixo, porque embaixo é o total de partes. E eu pintei 2. O 2 vai em cima. Eu tenho 2/4. Vocês vão escrever como se lê. E assim por diante, ok? Tá bem fácil, bem tranquilo. É só vocês observarem a tabelinha enviada. O exercício 3, vocês vão pintar a porção correspondente das frações. Olha a primeira, 2/7. Então essa figura está dividida em 7 partes. Eu vou pintar quantas? 2. Pega o lápis de cor e pinta 2 partes. A segunda figura está dividida em 3 partes e a fração é 2/3. Eu vou pintar 2 partes, 2 quadrados. A terceira figura está dividida em 5 partes e a fração é 1/5. Quer dizer o quê? Que eu vou pintar uma parte de 5. Certo? Então aqui nós vamos relembrar aquela coisinha. Embaixo é o total de partes, é o denominador, e em cima é quantas partes eu pintei, quantas partes eu usei, é o numerador. E vai fazer isso em todas as outras, que tá bem tranquilo, bem fácil. Pessoal, o exercício 4, vocês vão completar de acordo com essa imagem. Eu tenho uma imagem ali, ela foi dividida em 4 partes e foi pintado apenas uma. E aí eu tenho as perguntas. A. Esse inteiro foi dividido em quantas partes? 1, 2, 3, 4. Vou completando. B. Cada parte se chama... Como que chama parte? Quando a mãe faz um bolo, você fala, mãe, me dá uma parte de bolo ou me dá um pedaço de bolo? Pode ser parte ou pode ser pedaço. C.
Desse inteiro, quantas partes foram tomadas? Quantas partes? O inteiro foi dividido em 4 partes. Quantas partes estão pintadas? Observa bem. Uma, muito bem. E a parte que foi pintada, que é que fica aí em cima, recebe o nome de numerador. E essa fração pode ser representada assim. O 1 vai em cima, porque é a quantidade de partes pintadas, e o 4 vai embaixo, porque é o total de partes que essa imagem tem. O F, o algarismo 1, nesta fração recebe o nome de... Ele é o numerador, o que está em cima, ou ele é o denominador, o que está embaixo. E o 4 recebe o nome de numerador ou denominador. Observem e respondam. E para fecharmos essa parte de frações, pessoal, nós temos um numere. 1, numerador, e 2, denominador. Olha lá, número de partes que o inteiro foi dividido. Quando eu pego o meu inteiro e divido ele em partes, ele chama numerador ou denominador. Observa bem que eu já falei bastante isso aqui. E a última, número de partes que foram tomadas, que foram usadas. Como que eu chamo isso? Numerador ou denominador? E para finalizar as atividades do dia, tem um caça-palavras com sólidos geométricos. Então vocês vão encontrar o nome da esfera, do cone, do cilindro, do cubo e da pirâmide. Espero que vocês tenham entendido. Nós vamos retomar esse conteúdo de frações nas próximas aulas para que fique mais fácil a compreensão. Por enquanto, é isso. Um beijão e um abraço. Até mais. Valeu, turma!